Fala aí pessoal, joia? É, eu vou estar ensinando aqui a vocês a configurar o script de farming, tá? No caso o meu é esse aqui, LA Farm, tá? Que é esse aqui, ó, LA Answers. Eu não sei falar inglês não, tá? Aí no caso você copia isso aqui, tá? Só que aí no caso a minha versão aqui, ela foi traduzida. Ela dá um bugzinho, mas funciona normalmente, tá? Vou deixar aqui na descrição o link do traduzido. Esse aqui ele só tem inglês, português e tal. Tá, primeiro você tem que deixar marcado essas duas opções, tá? E no caso eu não farmo desse jeito, mas por exemplo, tem gente que gosta de mandar dois ataques numa mesma aldeia, tipo assim, de meia em meia hora. Aí, se você for esse tipo de player, né? Tem que estar isso aqui, ó, incluir relatórios que você está de aldeias que você está atacando, tá? Pode deixar disso aqui também, tá? Se você não fizer isso e deixar assim, não tem problema também não, tá? O script lá, no caso aqui no Alia Farm, tem como você atacar só uma, tá? Tá, beleza. Aí no caso aqui, vocês dão eu acho que é Ctrl Alt, não, é Ctrl Shift Del. Ctrl Shift Del. Quando você dá Ctrl Shift Del, ele vai estar limpando os cookies, tá? Aí limpa aqui todo o período, tá? Limpa os cookies pra, tipo assim, se der algum problema, você vem aqui de novo e limpa os cookies, que aí volta a funcionar normalmente. Beleza, vamos configurar aqui então. Você coloca ele para rodar. Ó, tá vendo aqui no caso ele dá uma bugadinha ainda, porque aqui tá português, isso aqui é árabe, tá? Aí é isso aqui, né? Mas aí eu volto pro inglês e já marca português. Se eu for pro português, fica português, tá? Tá, uma coisa, aqui ó, tá vendo? São 3 páginas que eu tenho. Aí no caso você tem que colocar aqui ó, de 1 a 3, tá? De 1 a 3, beleza. Aí no caso aqui ele vai ordenar aqui para você por distância ou por tempo, tá? Então, por exemplo, eu quero atacar os que eu ataquei por último, sabe? Aí seria isso aqui. Ou então por distância em ordem crescente. Tem a decrescente também, tá? Aí no caso eu deixo assim. Aí no caso aqui, ó, ir para a próxima aldeia quando todas as linhas estiverem ocultas, né? Por exemplo, se estiver desse jeito aqui, é porque não tem mais aldeia para atacar aqui. Aí vai pular para a próxima. Não há unidades disponível para suficiente. Por exemplo, eu mandei o A, né? Mandei o A. Só que o A tem, vamos supor que é 5, mas só tem 3. Então ele não vai mandar o A. Então ele vai pular para a próxima, tá? Aqui no caso eu gosto de marcar todos aqui disponível, tá? Aqui no caso eu farmo com SPI, tá? Então eu deixo aqui um SPI. E o farm mínimo aqui para esse mundo aqui, eu tô sendo no 9. Então, se tiver 8 ou menos, eu não quero que eu quero que passe, tá? Ah, tá. Eu esqueci de falar que aqui tem que estar em padrão, tá? Então vamos fazer aqui a mesma coisa, tá? Aqui 3, aqui. 1, 8. Tá, beleza. Cadê? Tá, aqui. Aqui é ocultar, tá? Por exemplo, aqui no padrão, tá? A gente vai fazer o padrão, depois vai fazer A, B e C, tá? Eu farmo com C, tá? No padrão, você vai só filtrar o que você não quer mostrar. Por exemplo, aqui no caso, eu não farmo aldeia com mais de 18 campos para cima, sabe? Então eu venho aqui em ocultar, ocultar distância maior que 18. Tá? Se tiver maior que 18, aí eu já vou para a próxima aldeia. Então, no caso, todas as aldeias que tiver 18 campos dessa aldeia aqui, ela vai ocultar. Esse padrão aqui, eu costumo deixar aqui 100, né? Aqui, ataques, aí no caso você vai ver aquele negócio lá de quantos ataques você quer por aldeia, tá? Por exemplo, eu vou deixar aqui, eu vou farmar com 2, tá? Vai ocultar ataques que tenha maior que 1, tá?
Então, se tiver um, vai mostrar. Se tiver dois, não vai mostrar, tá? Aí no caso aqui eu posso ocultar o nível da muralha também, por exemplo. Tem uma muralha lá que é 6. Aí eu vou farmar com A. Aí aqui ele pode ocultar essas aldeias também. Aqui no caso oculta por continente, tá? E aqui no caso seria, por exemplo, eu quero que você oculte os farms que você pode sacar 30 mil, sabe? Tem 10 mil de cada. Aí você vai ocultar, tá? Eu não deixo isso aqui marcado, eu farmo com C, então isso aqui não interfere para mim. Aí no caso aqui, ó, aqui tem ocultar e mostrar, tá? Ocultar e mostrar. Isso aqui serve meio que uma lógica. Ocultar aldeias saqueadas nas últimas 30 minutos, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, as aldeias que foram saqueadas nos últimos 30 minutos, elas vão ser ocultadas, então elas vão ser mostradas, tá? Aqui no caso eu vou fazer uma lógica disso aqui depois, tá? Mas por padrão isso aqui a gente vai deixar desmarcado e aqui também a gente vai deixar desmarcado, tá? Tá, essa última aqui, ó, é ocultar, mostrar aldeias enviadas, tá? Então, por exemplo, eu mandei um ataque agora. Aí depois eu quero que ele mande ataque só depois de 15 minutos, entendeu? Aí eles vão ocultar todas as aldeias que estejam menos que 15 minutos. Se eu enviei a 15 minutos anteriormente, eu não vou enviar até completar os 15 minutos. E aqui, ó, eu vou ocultar o perdido, isso aqui, ó, isso aqui. Esse aqui eu deixo oculto. Aí, beleza. Aqui no caso, o padrão já é desse jeito, tá? Então você vem aqui, ó, salvar alterações. Beleza. Aí você vai criar um novo, tá? Vamos criar um novo aqui, vamos criar o A, ok. O A é quando o saque ele vem desse jeitinho aqui, né? Não sacou tudo. Então eu quero ocultar os saques que sacou tudo, tá? Então vou ocultar os saques que sacou tudo e vou formar os que não sacou tudo. Aqui ocultar nível de muralha, para o A eu coloco aqui e coloco 6, tá? Nossa, é 5, né, no caso. Porque aí eu tenho que derrubar a muralha, tá? Isso aqui ele não derruba a muralha, esse saque aqui, no caso, então ele não vai farmar o muralha 6, né? Muralha 5 acho que, se eu não me engano, ele farma. Mas muralha 6 não, eu tenho que derrubar lá para ele estar farmando isso aqui depois, tá? Vai ocultar a distância, tá vendo que puxou os padrão tudo que eu marquei, tá? E aqui no caso, ó, vamos deixar marcado aqui, ó, já que eu marquei desse jeito aqui, eu vou deixar aqui para vocês estar sabendo como é que fazem. No caso aqui, ó, eu vou mandar 2 ataques por aldeia, né? Só 2. Aí no caso, ó, eu quero ocultar as aldeias enviadas nas últimas 15 minutos ou 20 minutos. Os que é perto não faz tanto sentido, né? Vamos colocar 20 minutos. Aí eu marco ela, as aldeias que foram enviadas nos últimos 20 minutos, eu não vou marcar A, tá? Aí o resto aqui eu vou deixar isso aqui e vou salvar alterações. Se eu clicar aqui, ó, tem o padrão e o A. Beleza. Aí vamos fazer o B. Mas para mim, o B meu vai muito do C. Então, para explicar minha lógica, eu vou fazer o C primeiro, tá? E depois eu vou fazer o B. Tá. Aí aqui a gente está no C. Só que aqui agora eu vou ocultar os que veio vazio e eu vou farmar os que veio cheio. Aqui no caso, se eu vou farmar com C, eu não quero que ataque nada, né? Então, por exemplo, cadê? Igual a ocultar igual a ataques igual a 1. Então eu só vou mandar C uma vez, tá? Não vou mandar C 2 vezes não.
Aqui no caso dos Smarts aqui, né, esse SC, ele vai mandar bem mais tropas, você não vai morrer tão facilmente. Ocultar a distância. Aqui no caso, por exemplo, vamos dizer assim, esse mundo aqui ele já está mais desenvolvido, tá? Então, por exemplo, quem farma, farma, quem não farma, não farma. Então, por exemplo, eu estou farmando muito bem com aldeias que têm a distância de 18, tá? No C. Então eu deixo marcado aqui, mas vamos supor, por exemplo, que tenha muito jogador que farma perto de você. Aí no caso, você pode baixar aqui, ó, eu quero que até 10, tá? Aí você marca aqui 10, então no 10 ele vai estar farmando C, e no 11 ou 10.1 vai farmar no B, tá? Que no caso eu coloco aqui o B, tudo que eu não farmo no C, tá? Veio cheio, mas eu não quero farmar no C, eu farmo no B. Só que aqui nesse mundo aqui ele tá, farm tá bom, vou deixar aqui 18 mesmo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, ocultar, ocultar, ocultar. Esses aqui não precisa, mas pode deixar marcado também, mas eu vou tirar aqui. Beleza, desse jeito aqui. Aí salvar alterações. Ah não, pera aí. A gente está no C ainda, mas aqui ó, é essa lógica aqui que eu ia mostrar, né? No C eu vou mostrar, tá? No C eu vou mostrar aldeias que tenha saqueados nos últimos, deixa eu ver, 120 minutos, tá? Então, se eu saqueei aquela aldeia tem 2 horas atrás, eu ainda vou farmar ela com o C. Se eu farmei aquela aldeia há 2 horas e 1 minuto, eu vou farmar com B. Tá? Porque 2 horas aqui nesse mundo que é 3, é uma diferença muito grande de recurso. Uma aldeia, eu acho que nível 20, eu acho que produz 1.500. Então 1.500 de cada, 2 horas, vai dar 3.000, né? E 3.000 são 3.000 em cada recurso, que dá 9.000. 9.000 vai dar uns 50 CL a mais. Então, deixo aqui 2 horas marcado, que no caso aqui, os que tiver dentro do prazo de 2 horas vai farmar C. O que tiver depois de 2 horas, aí ele farma B, tá? Deixa essa opção aqui marcada e salva. Tá, beleza. Aqui no cara falta o B. Ok. O B eu ainda vou farmar aqui, tá? Aí os ataques do B pode ser maior que 1, tá? Maior que 1. Não. Vou deixar igual a 1 mesmo. Porque eu estava querendo o seguinte, por exemplo, se você farma com C até 10 campos, é bom você atacar mais de uma vez, né? Aquela aldeia que tenha mais de 10 campos. Aí no caso você deixa aqui, farma ela 3 vezes, entendeu? 4 vezes, tá? Só que aqui no meu caso eu vou farmar com C até 18. Então esse aqui não vai influenciar para mim. Mas talvez para você influencia, aí você deixa marcado aí. Ocultar nível do muro não, ocultar distância sim, tá? Beleza. Aí no caso aqui, ó, eu quero ocultar as aldeias que tenha sido farmado nas últimas 120. Então ele só vai farmar depois de 120, tá? Deixa marcado aqui. Tá, beleza, é isso aí mesmo, tá? Aí salvar alterações. Beleza, tá tudo certinho. Aí no caso, para você utilizar o script, você tem que deixar no padrão aqui, tá? Aqui no caso, ó, você vai... Aqui são teclas de atalhos. Para você alterar a tecla de atalho, você tem que clicar, tá? Por exemplo, clip, eu deixo F, pular de aldeia para cima W, pular de aldeia para baixo S. Aqui o farm automático, que é esse padrãozinho aqui que a gente vai estar utilizando, M. Aí no caso, se você for por opção pessoal sua, A, B ou C, tá? Aí vamos aplicar. Beleza. Tá. Aqui no caso ele já puxou para mim, tá? Só que eu quero fazer isso aqui para me formar no M, tá? Que é o seguinte, se a linha corresponder ao perfil A,
ele vai clicar no A. Se a linha corresponder ao perfil C, ele vai clicar no C. Se ele responder ao perfil B, ele vai clicar no B. Se a linha não responder a nenhum, ele vai pular. Tá? Aí só alterações. Tá? Clica aqui em aplicar. Beleza. Tá pronto, tá? Aí toda vez agora que eu clicar M, ó, tá indo, tá? Vou ver uma lógica aqui para ver funcionando. Vamos ver aqui. Ó, essa aqui, por exemplo, ó, ela é para mandar C, né? Tá cheio, vai mandar C. Só que ela, o último farm que eu farmei ela foi às 5 horas. Agora são 11h50, basicamente, 11h45, vai. Então já passou daquelas 2 horas que eu terminei. Então ela vai mandar o B, tá? O B são 18 CLs, vamos ver. Olha lá, mandou 18, tá? Aí é desse jeito. Aqui no caso não tem a opção C. Aí ele vai mandar, vai dar bug, né? Eu tô noblando essa aldeia, aí eu não mando SP, tá? Aí você vai clicar aqui no F, né? Que é o meu botão aqui. E depois você vai continuando, tá? Aí, se você, por exemplo, eu vou farmar aqui, eu costumo fazer também muitas vezes, eu mando até o 8 e depois eu pulo a aldeia. Por quê? Porque às vezes a outra aldeia está mais perto, tá? Por exemplo, essa aqui ela vai farmar no C, tá? Vamos olhar aqui, ó. Aqui no caso ela foi farmada aqui, agora tem 1 hora, então eu vou farmar no C. Vai mandar 83 em vez de 18, tá? Vamos lá, M. Olha lá, mandou 83. Essa aqui também vai ser C, C, A, tá? Aí aqui no caso você vai brincando, tá? Se desconfigurar alguma coisa, aí você vai ter que configurar de novo, tá? Aí você vem cá e limpa os cookies que volta a funcionar. Beleza? Aí é desse jeito que eu farmo aqui, tá? Meu farm aqui nesse mundo tá bem bom, certo? Cadê? 6 milhões, eu tô no top 50, né? Sem bot. Então tá bem bom mesmo. Aqui no caso, ó, aldeias saqueadas. Olha a aldeia saqueada, estamos 240 e lá no farm a gente tá no 50, tá? A gente tá farmando 2.700 aldeias, que foi mês passado ainda. Mês passado não, né? Já passou mais de um mês que eu farmei aquilo lá. E se a gente for no primeiro aqui, ó, farma 138 mil aldeias, tá? Então aqui é um jeito a gente de farmar que é legal, tá? Se a gente for aqui, ó, aqui no caso está escrito aqui, ó, esse script aqui é aprovado dependendo do seu uso. É ilegal usar bot, né, para fazer automático aquele processo ali. Isso aí é ilegal, tá? Então por hoje é só. Então valeu, falou.